E hoje você vai descobrir 13 dicas e curiosidades sobre o trânsito dos Estados Unidos que vão te surpreender. Já imaginou finalmente conseguir o visto e dirigir em uma das maiores potências do mundo? Nesse vídeo eu trago curiosidades de semáforo, até mesmo um estilo de direção completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Então se prepara por uma viagem surpreendente pelas estradas americanas e ó, não deixa seu like agora. Lá no final do vídeo a gente vai conversar de novo, aí você decide se vai deixar ou não o like e também vai ter um presente para quem assistir o vídeo completo. Fala pessoal, meu nome é Jean e você está no canal Mãos ao Volante e hoje eu trago 13 dicas e curiosidades também sobre o trânsito lá dos Estados Unidos. Claro que é sobre a minha experiência, curta experiência de uma semana, mas eu fui focado em olhar isso e também no estado da Flórida, ao redor ali de Orlando, Ocoee, que foi onde eu fiquei. Então se você vai viajar para os Estados Unidos, esse vídeo aqui vai tirar várias dúvidas e já vai te preparar o que você vai encontrar lá. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira curiosidade. A primeira curiosidade é que a maioria dos motoristas andam como se fossem NPCs em jogos. Para quem não conhece, NPC são aqueles personagens que compõem a cena do jogo, você não joga com eles, mas são aqueles que andam quadradinho assim no videogame, que, por exemplo, em mundo aberto como o GTA, andam certinho assim na faixa, andam muito próximo da velocidade máxima, mas nunca fazem nada de errado assim, ou cruza a faixa, é muito esquisito porque eles andam bem quadradinhos. Para quem tem a costume do trânsito brasileiro, que é mais um pouco de malícia, é um pouco mais orgânico... Aí, no que tu vê essas coisas. Lá parece que você está dentro de um jogo de videogame, até porque os carros que estão lá justamente é os carros que você vê também nos jogos de videogame ou nos filmes de cinema. Segunda curiosidade é que realmente o stop, eles param. Então aquela placa lá, stop ou pare que a gente tem aqui no Brasil, eles realmente param mesmo se não tiver ninguém. Não param e esperam muito tempo. Na verdade, às vezes eles param, se não tiver ninguém, é por milissegundos e aí eles continuam andando. É muito esquisito porque até num cruzamento, quando não tem ninguém, a pessoa para, então você tem que ficar esperto nisso também. E também você deve parar em tudo porque é obrigatório lá. Terceira curiosidade é o respeito das filas lá e também dos cruzamentos. Quando você chega no semáforo, você não vê uma pessoa da última faixa aqui querendo cruzar na frente de todo mundo, nem mesmo quando você chega no cruzamento, que tem a preferência sempre é de quem está à sua direita, você vê que uma pessoa sai, aí outra para, então vai respeitando a fila por ordem de chegada. É muito esquisito, é muito tenso também você ficar respeitando isso, mas é uma curiosidade e também uma dica para você prestar atenção quando estiver por lá. Falando em semáforo, a quarta curiosidade é que os semáforos demoram muito tempo para abrir. Dentro da cidade, lá de Orlando principalmente naquelas avenidas bem largas, o semáforo chega a demorar minutos para abrir. Então você às vezes pode até desligar o carro e ficar lá esperando porque demora mesmo. A quinta curiosidade é sobre semáforo também. Muita gente já conhece, mas se você não sabe, a gente pode avançar o sinal vermelho desde que seja para uma conversão à direita. Em alguns semáforos, você não é autorizado a fazer isso. Você, chegando a primeira vez lá, aprendendo ainda a se locomover, entender mais ou menos como funciona lá. E aí, no começo, eu levava um monte de buzinada, porque sempre é clássico, né? Sempre eu chegava primeiro no semáforo, freava, e aí o carro que vinha atrás buzinava porque eu podia avançar o semáforo e fazer a conversão. Sempre vai ter uma faixa um pouco mais livre na direita para você fazer essa conversão. Em semáforos que você não puder fazer isso, vai ter uma placa. Só que como eu ficava em dúvida se podia ou não podia, aí eu esperava alguém chegar e dar uma buzinada. Depois eu comecei a acostumar um pouco mais, mas mesmo assim dá um friozinho na barriga, porque é muito diferente, fora do contexto assim, fora da regra, a gente cruzar um semáforo vermelho em plena luz do dia, enfim, com todo o movimento passando. Sexta curiosidade e também uma dica para você que está indo para lá. Sempre leve moedas para você pagar no pedágio, e moedas de 25 cents. Chega lá, troca seus dólares por
saquinho de moeda vai te ajudar bastante. Isso porque tem 3 maneiras de você pagar o pedágio nas rodovias, que sempre você vai ter ou na entrada ou na saída da rodovia pedágio para você pagar. A primeira maneira é um estilo sem parar. Se você alugar o carro com essa tarjeta, você ativa o serviço e depois vai descontar quando você devolver o carro. Caso você não ative isso, você pode levar as moedas e aí vai ter uma bacia enorme onde você joga as moedas só de 25 cents e aí ele contabiliza até chegar o valor que dá para você passar. Não tem cancela, não tem ninguém lá te olhando, só tem uma câmera enorme e um flash enorme que sempre vai tirar foto do seu carro para ver se você fez errado ou não. Algumas pessoas falam que existe a cabine manual ainda. Eu não vi, e eu andei bastante por lá, não vi nenhuma cabine manual. Cabine manual, aquela que tem uma pessoa realmente dá troco que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, chegou lá, pega seu carro, já troca umas moedas lá, uns 5 dólares de moeda de 25 cents, que vai te ajudar muito. Sétima curiosidade é que eu não vi nenhuma lombada e nenhum radar também. Posso até ter passado por algum, mas eu não vi. Isso me deixou um pouco angustiado porque sempre eu procuro radar para não levar multa. Mas não tinha radar onde eu passei, pelo menos eu não vi. Só que tem muita câmera, mas é muita câmera mesmo. Entrada e saída de rodovia parece um BBB mesmo e elas têm um flash que toda vez que o carro passa, dispara esse flash em alguns locais, né, no meio da rodovia às vezes e na saída das rodovias. Então dá um gelo na barriga quando você passa por essas câmeras, né, e dá esse flash, porque, nossa, levei multa. Você já imagina o pior, né, que a gente está acostumado aqui. Mas não, é só o controle deles lá. Achei bem estranho dar o flash assim, mas tem isso lá, então não se assuste, desde que você esteja na velocidade correta. Oitava curiosidade é que, mesmo eu não estando no Texas, que é o estado das picapes grandes, nos arredores de Orlando é muito fácil você encontrar picapes, caminhonetes muito grandes, gigantes no estilo Dodge Ram 3500 aqui. É muito grande mesmo. Então você percebe que tem aquelas picapes que tem 4 rodas no eixo traseiro. Fora a picape ser gigantesca, ainda tem muito trailer. Trailer no sentido de tanto a carretinha, que a gente fala que não é carretinha lá, parece que é uma cegonha atrás da picape, quanto baú mesmo, ou trailer mesmo que o pessoal gosta. Mas é muito comum, eu não imaginava que era tanto quanto eu vi lá. Nona curiosidade é para você que gosta de motor grande. Então V6 e V8 lá é comum, e o que eu percebi muito é que na saída de semáforo ronca demais os motores. Não tem barulho de moto lá, mas os V8 e os V6 roncam demais. Falando em moto, a 10ª curiosidade é que no máximo, eu vi umas 5 motos lá. Uma scooter só, uma Elite da Honda, se eu não me engano. O resto era tudo motos muito grandes, aquelas motos custom. Então você não vê motos, eu acredito que é pelo custo-benefício não compensar. Isso porque você não pode andar entre os carros lá, então você tem que acompanhar o trânsito, ou seja, a agilidade que a moto tem aqui no Brasil andando no corredor, você não vai ter lá. Então o pessoal já anda de carro mesmo, que tem muito mais conforto e segurança. 11ª curiosidade: você sempre acha vaga no estacionamento. São estacionamentos gigantescos assim, então você sempre vai achar vaga. Mas uma coisa que fez falta lá bastante, até porque eu não sabia as regras, se podia parar ou não, é que não encontra acostamento. É muito difícil você ter um acostamento, mais uma pista para acostamento. Eu estava querendo chegar em um local específico, não estava encontrando estacionamento, e aí eu queria me concentrar para programar no GPS um local para ir. Não encontrei acostamento, nada. Eu tive que andar muito, porque eu estava numa região um pouco mais afastada, perto de Disney Springs, e aí eu não consegui encontrar um acostamento que seja. E eu também não queria parar na grama porque eu não sabia se podia ou não. 12ª curiosidade é que é muito fácil você encontrar
dentro das cidades, inclusive em avenidas um pouco mais movimentadas, de 4 a 6 faixas de rodagem de cada lado. Então são muito largas, tem muitas faixas e quando você chega próximo de um semáforo, 2 faixas dessa avenida se tornam faixas exclusivas para conversão. Por exemplo, eu estou numa avenida, vou virar à esquerda. Então 2 faixas são exclusivas para esse tipo de conversão. Então tem semáforos, muitos semáforos bem assim, separados para quem vai fazer conversão, para quem vai continuar reto. E lembra, a última faixa lá da direita é para uma conversão direto. Então o trânsito mais ou menos se separa e se espalha horizontalmente assim, né? Fazendo com que os carros tenham um fluxo até que legal e não, claro, tem um pouco de trânsito, mas não tanto quanto eu imaginava que iria ter. E agora a 13ª curiosidade que eu percebi lá, inclusive eu vi algumas coisas acontecerem, como eu falei que as pessoas andam quadradinhas, tudo certinho, muito, sem nada de erro. A velocidade média é muito alta, então quando acontece algum pequeno deslize ou algum pequeno erro no meio das rodovias e até avenidas, aí que acontece muito acidente, e acidente feio, grave. Isso porque eu acreditei que as pessoas, por andar tão certinho assim e não ter malícia no trânsito como a gente tem, que tem que olhar no retrovisor para ver se não tem um motoboy vindo, tem que olhar se tem alguma pessoa se aproximando diferente no semáforo, você tem que prestar atenção se o carro do lado vai fazer uma conversão proibida, enfim, o caos que vai até te protege um pouco aqui no Brasil. Lá, como as pessoas não têm costume disso, é tudo quadradinho e os carros são muito potentes, é muito fácil de acidente grave acontecer porque o pessoal não tem malícia. E claro, todo vídeo no YouTube tem a dica bônus para quem ficou até o final. Essa dica, na verdade, é uma curiosidade que eu pensei e imaginei e a maioria das pessoas que vão para lá comentam isso, que é o quê? Se você aqui no Brasil não tem aquela malícia de você dirigir, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, que é um caos, trânsito, assim, muita gente passando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes até tem medo de dirigir por causa disso, lá, ao menos em Orlando, eu percebo que as pessoas, por ter, mesmo numa velocidade média um pouco mais alta, você tem certeza, depois de acostumar um pouquinho, daquilo que você está fazendo. Então lá o trânsito é um pouco mais calmo no sentido de paciência com relação à pessoa que está na frente. Então você realmente pode seguir as leis sem medo. Então muita gente gosta de dirigir lá pela calma, por carro ser automático, carro ter um sistema de segurança muito melhor, as vias não ter tanta coisa que se cruza, tanto caos assim, você anda realmente no quadradinho lá e se dá bem. E aí o pessoal gosta de dirigir lá por isso. Então, se você é um deles, lá você vai adorar o trânsito. Agora é a hora que eu falei lá no início desse vídeo para você deixar o seu like ou não e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se tem alguma outra coisa que eu esqueci de falar, comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal também está comentando. E claro, lembra que eu falei que ia ter um presente? Eu estou deixando aqui um site parceiro do Mãos ao Volante, que é o Infinito Melhor. Lá você encontra acessórios para carro, tecnologia, drones, tudo que você não encontra aqui no Brasil, lá você tem. E eu também deixei um cupom com 10% de desconto para sua primeira compra. Então vai lá, coloca tudo no carrinho e aplica o cupom no final que você ganha esse desconto e também ajuda a apoiar o canal aqui. Então entra lá e vê quanta coisa diferente tem nesse site. E aqui no final tem esses 2 cards aqui com os últimos 2 vídeos que eu fiz aqui no canal. Então te aguardo lá daqui a alguns segundos. Até mais!